Olá, meus irmãos, boa noite, glória a Deus. Mais uma terça-feira que o Senhor está nos concedendo. Glórias ao nome de Jesus. Que alegria, que privilégio poder chegar até a sua casa. E quero dizer para você que eu sempre fui um irmão da igreja, um membro da igreja, um líder da igreja, extremamente motivado com o Tadel. Eu nunca deixei em momento algum de entender a importância e o significado do Tadel para o ministério da igreja, da PIB, nossa querida Primeira Igreja Batista de São Fidélis. Mas eu confesso para você que nesses últimos tempos eu tenho feito o Tadel com uma motivação a mais, uma alegria assim, muito grande, muito grande. E eu quero agradecer a Deus por sua vida, quero agradecer a Deus por você, que também tem entendido a importância do Tadel e tem estado todas as terças-feiras ligados, conectados, aí na sua casa, né? Da vez passada, eu disse que há pessoas que não congregam ainda em nossa igreja, que têm acompanhado o Tadel e têm mandado mensagem dizendo: pastor, mantenha o Tadel online, pastor, como tem sido edificante para a minha vida, como esses estudos têm ampliado minha visão e trazido uma responsabilidade grande no meu envolvimento com a obra de Deus. Pastor, não para o Tadel. Eu tenho dito para as pessoas: não, o Tadel vai continuar, o Tadel não para. E agora, com certeza, nós vamos fazer o Tadel online, para que você possa na sua casa aí acompanhar, você possa estar correndo menos, né? Muitas pessoas saindo do trabalho, vinham sem tomar banho, vinham às vezes sem fazer um lanche, e vinham para o Tadel correndo, e a gente não quer mais isso, e a gente percebeu que não há nem mais necessidade disso, não é isso? Então nós vamos continuar ministrando, os pastores da igreja ministrando aqui às terças-feiras, e eu quero hoje dar continuidade a esse tema tão maravilhoso, esse tema tão enriquecedor, que é a obra de Deus, é a obra de Deus. E aquele texto que a gente tem lido nessas últimas quartas-feiras, essas últimas terças-feiras, melhor dizendo, já por 4 semanas, se não me falha a memória, 4 semanas consecutivas, é muito forte. Você com certeza concorda comigo que o texto de João capítulo 9 é um texto muito forte, e que Jesus dá um aviso, Jesus dá um alerta para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus. Jesus dá uma advertência: olha, cuidado, vamos fazer a obra, vamos trabalhar, quanto é dia, tempo da oportunidade, tempo que Deus está nos dando aqui nessa terra, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vai chegar, a noite se aproxima. Eu gosto dessa versão da NVI, onde Jesus diz: a noite se aproxima, onde ninguém mais vai poder trabalhar. Amém? Vamos fazer uma oração, pedindo que Deus abençoe ricamente o Tadel dessa noite. Vou fazer uma rápida recapitulação dos 2 últimos encontros nossos, e vou entrar hoje numa outra parte, falando de mais um cuidado que nós devemos ter antes e durante o nosso envolvimento com a obra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa noite. Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, obrigado pela alegria da salvação, obrigado porque o Senhor tem cuidado da igreja nesses dias tão difíceis, nesse tempo onde multidões têm sido atingidas por esse vírus, e uma questão global, uma questão que tem afetado as nações, Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas estendidas sobre nós, sobre a igreja, continue cuidando de nós, continue, Senhor, em nome de Jesus, preservando os teus servos, Pai, preservando os teus servos. Abençoa aqueles que estão desanimados, desmotivados, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo e convencidos que o que nós estamos enfrentando, embora seja algo grave, ainda, Senhor, mostra para eles que ainda é algo muito pequeno diante daquilo que o mundo ainda verá, que o mundo ainda há de experimentar. Então nós te pedimos: desperta os teus filhos, desperta, fortaleça, venha revigorar e reanimar aqueles que estão desanimados nesse tempo, Senhor. Abençoa e continue nos ungindo
continue nos capacitando, e que nesta noite, esse treinamento que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, desde 26 de março de 2013, quando começamos o Tadel aqui na igreja, pedimos que o Senhor continue abençoando, pedindo que o Senhor continue dando a visão da importância desse nosso encontro de terça-feira. Fica conosco, abençoe cada família, cada lar, entre com providência, dê sustento, dê provisão, dê alegria, dê consolo, conforto, segurança, paz e acima de tudo entusiasmo, um entusiasmo dobrado, Senhor, para que esses irmãos possam trabalhar na obra do Senhor, possam evangelizar, possam orar com as pessoas, apresentar o plano de salvação, mostrar para as pessoas o quanto Jesus ama essas vidas e que elas possam, Senhor, pela instrumentalidade de cada irmão, de cada líder, possam, Senhor, em nome de Jesus, entregar a vida para Cristo. Abençoe as células, obrigado porque muitas já voltaram a se reunir online e muitas outras ainda voltarão. Nós cremos nisso. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós agradecemos pelo domingo que tivemos, nós agradecemos, Pai, pela manhã, quando o pastor Jades trouxe aquela mensagem domingo de manhã. Obrigado pela minha vida, Pai. Tive a honra de pregar também domingo à noite e poder ter a convicção de que a tua palavra, o teu recado foi dado e com certeza a igreja foi edificada. Seja assim também nesta noite de terça-feira, abençoando os meus irmãos, abençoando todo o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que tal, irmãos, lermos mais uma vez João capítulo 9? Vamos lá? Eu sei que você já sabe esse texto todo, eu sei que você já está mais do que familiarizado com essa revelação, com essa história tão linda, a cura de um cego de nascença. Mas vou ler apenas os primeiros versículos que nos diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Senhor, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus. Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu. Ou seja, o nascimento desse menino, vitimado por uma cegueira, uma impossibilidade de enxergar, isso se deu, isso aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Depois Jesus foi, misturou saliva, cuspiu no chão, misturou com a terra, ungiu os olhos daquele cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Ele não questionou, ele obedeceu, submeteu, foi, se lavou e o milagre aconteceu. Ele voltou enxergando, ele voltou experimentando algo que ele nunca havia experimentado na vida. Irmãos, deixa eu falar para vocês aqui nessa noite. Você tem algum desejo, um sonho? Você tem assim uma expectativa com Deus, de experimentar alguma coisa que você nunca experimentou, hein? Para pensar nisso. Esse homem, quando deixou Jesus passar uma lama nos seus olhos, quando ele obedeceu e foi ao tanque de Siloé, a obediência, o resultado da sua submissão a Deus, o resultado da sua abertura para que Jesus pudesse tocar na sua vista, e imediatamente o seu ato de obediência gerou na vida daquele homem uma experiência. O resultado foi que ele experimentou algo incrível, algo sobrenatural, algo que ele nunca imaginava que poderia acontecer ao se lavar no tanque de Siloé. Eu vejo mais do que as águas daquele tanque, eu vejo mais do que lavar-se ali. Eu vejo que o que gerou visão, o que trouxe restauração, o que trouxe cura, o que fez com que ele experimentasse algo incrível, sobrenatural, foi a sua obediência. Foi a sua obediência. Pois então, meus irmãos, eu quero dizer de antemão para você nessa noite,
que todos nós que cremos em Cristo, todos nós que somos discípulos de Jesus, se nós não estivermos envolvidos na sua obra, fazendo a sua obra, pregando o Evangelho, alcançando vidas, nós estamos numa postura, estamos numa posição de desobediência, estamos numa postura, numa posição de insubmissão. Um ato de submissão, um ato de desobediência é facilitado, ou até mesmo impossibilitado. Milagres e novas experiências com Deus não acontecerem na nossa vida. Pois é, meus irmãos, eu não sei se alguns de vocês nessa noite têm convivido com isso, mas eu posso dar um testemunho para você aqui nessa noite, que eu tenho visto tanta gente, durante a minha caminhada no Evangelho, a minha caminhada como pastor, a minha caminhada no ministério, eu tenho presenciado tanta gente, que não tem uma experiência nova com Jesus para compartilhar, que não tem nada novo com Deus para contar. Por que será? Por que será que a vida de tantas pessoas estão estagnadas, estão paradas? Será porque que muitas pessoas se conseguem olhar para as estrelas à noite, conseguem enxergar o sol brilhando durante o dia, conseguem ver o seu rosto, contemplando o seu rosto no espelho pela manhã, à noite, consegue ver o mar, consegue ver tantas coisas, consegue ver uma televisão, um programa? Por que há tanta gente que está conseguindo ver as coisas naturais, mas não estão conseguindo enxergar as coisas espirituais? Não estão conseguindo ter uma experiência nova com Deus. Por quê? Irmão, eu posso dizer com toda convicção, é a postura de desobediência, é uma atitude de insubmissão, é a falta de envolvimento com a obra, é a falta de dinamismo na obra de Deus, é a falta de vontade de fazer com diligência a obra de Deus. Será que nessa noite há alguém assistindo o Tadel, você aí assistindo o Tadel, que está convivendo com isso? Pois pastor, o senhor está falando uma coisa, está me chamando a atenção. Já faz tempo que eu não tenho tido uma experiência com Deus. Eu amo a Jesus, eu sou crente de verdade, eu tenho convicção da minha salvação, pastor, mas eu estou muito parado. Eu estou muito parado. No domingo à noite, depois do culto, eu estava atendendo umas pessoas, e uma irmã de um ministério muito lindo da igreja veio compartilhar comigo a intenção de repor ali naquele ministério algumas peças, algumas pessoas que saíram, algumas pessoas que desanimaram, e outras que estão desejosas de servir, e ela veio compartilhar com o pastor, eu tenho aqui alguns nomes, o que o senhor acha desse nome, dessa pessoa, dessa aqui, estão desejosas de fazer parte do ministério, porque algumas, pastor, que eu contactei, elas estão na igreja sim, mas elas estão muito desanimadas, pastor, estão muito paradas. E eu achei até uma coisa positiva a sinceridade delas, porque elas disseram, eu não estou me sentindo à vontade para servir no ministério. Eu quero confessar para você que durante esse período de pandemia, o tempo que a igreja não pôde congregar, e depois que voltou a congregar, eu esfriei demais, eu me desmotivei demais para servir, para trabalhar. Então eu preciso agora receber algo novo da parte de Deus, eu preciso agora receber um fogo do alto dos céus, eu quero que Deus venha atear um fogo no meu coração, eu quero experimentar uma coisa nova, uma unção nova, um óleo fresco da parte de Deus, para eu voltar a ter aquela alegria, aquela motivação de servir. Irmãos, veja bem, uma pandemia, que eu não tenho dúvida que está dentro dos princípios de dores, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que a intensidade dos problemas, a intensidade dos sofrimentos, das dores, a intensidade do susto, do pavor, irmão, eu creio que está muito distante, está muito longe do que ainda nós iremos experimentar nesse mundo. Eu não estou aqui pregando incredulidade, eu não estou aqui falando, poxa pastor, vai vir coisa pior. Sim, Jesus falou que nos últimos dias coisas espantosas iriam acontecer, então se uma pandemia, que em menos aí de 8 meses, 9 meses, um pouco menos, um pouco mais, uma vacina já está aí,
fez com que muitos crentes parassem, desaparecessem, sumissem, lançassem mão do arado. Não quero mais tocar isso, não quero mais tocar isso. Se tanta gente desanimou, foi embora, irmãos, imagina se Jesus não abreviar os dias, abreviar os tempos. Quem vai fazer parte do remanescente fiel? Quem vai perseverar até o fim, irmão? O que eu quero dizer nessa noite, que todo esse contexto de pandemia, o mundo todo, ainda é muito pouco diante do que está por vir, irmãos. Isso não pode desanimar a gente, isso não pode abater as células, isso não pode enfraquecer os cristãos. Irmão, pense nisso, vamos nos envolver com a obra, vamos nos envolver com a obra. Em contrapartida, outras pessoas chegaram, ainda novas, disseram que nós queremos trabalhar, nós queremos servir fulano. Por quê? Porque se a gente começar a servir, começar a trabalhar, isso vai dar um senso maior de responsabilidade, isso vai gerar uma completude maior no nosso coração, isso vai fazer com que a gente tenha mais aquele sentimento de que nós estamos tendo uma vida mais eficaz na igreja, estamos servindo mais, estamos sendo mais úteis para os nossos irmãos, estamos glorificando a Deus com o nosso trabalho, estamos dando fruto, frutificando, glória a Deus. Em contrapartida, há pessoas que estão fazendo essa leitura, o tempo está aí, eu tenho que aproveitar as oportunidades para servir a Deus, para poder trabalhar, não é? E quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente se envolve com o trabalho de Deus? Quais são os cuidados? Deixa eu repetir para você, nos 2 últimos Tadéis, eu disse 2 cuidados. O primeiro deles é que, o primeiro cuidado, antes de nós começarmos a fazer a obra, e quando a gente se envolve com a obra, e durante todo o nosso processo, na obra de Deus, nossa trajetória, servindo ao Senhor, o que a gente precisa entender? Nós precisamos ter aquela convicção, de que nós temos de fato uma comunhão saudável com Cristo, porque nós nos arrependemos genuinamente dos nossos pecados. Nós nos arrependemos genuinamente dos nossos pecados. Irmão, uma pessoa que não é arrependida, uma pessoa que não tem a convicção que os seus pecados levaram Cristo à cruz, e sobre Cristo, os seus ombros naquele madeiro, os pecados de todos nós recaíram sobre os seus ombros. Se a gente não fizer essa leitura e não tiver essa visão e não chegar a essa constatação, e mediante a tudo isso, nós sermos ali tomados por um arrependimento forte, um arrependimento genuíno, que vai fazer com que a gente peça perdão a Deus, e faça com que peça que o sangue de Jesus nos purifique, nos perdoe, porque o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Se a gente não tiver essa postura, esse reconhecimento, e consequentemente uma conversão, uma meia volta na direção de Jesus, entregando a vida para Ele, nascendo de novo, a gente não pode trabalhar com a unção do Espírito Santo. A gente vai fazer a obra como se nós estivéssemos fazendo qualquer outra coisa sem o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo se dá mediante a uma genuína conversão, e uma genuína conversão só pode acontecer mediante um autêntico arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Primeiro o arrependimento, depois a conversão. Arrependimento vem de uma palavra metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Então eu entrego minha vida para Cristo, obrigado Jesus, porque a sua morte na cruz do Calvário foi substitutiva, ela me propiciou, Ele levou sobre si, naquele madeiro, as minhas dores, as minhas chagas, as culpas dos meus pecados, o estado mal da minha alma. E agora eu me arrependo, eu entrego minha vida para Cristo, estou nascendo de novo, sou uma nova criatura, e agora eu tenho comunhão com Cristo, comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo.
porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus o Pai senão por mim. Agora, o amor de Deus, que eu sempre criei que Ele tinha por mim, agora não tem mais barreira que impeça eu usufruir desse amor, porque agora o Espírito Santo está derramando o amor de Deus no meu coração, e agora eu já posso experimentar a paz de Jesus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aleluia. Depois dessa experiência, o maior milagre na vida e na história de um ser humano, o milagre da conversão, do novo nascimento, aí sim eu posso começar a fazer a obra de Deus, assim eu posso começar a me envolver com o ministério de Cristo. Agora sim eu começo a entender o que é ser um embaixador de Cristo, um embaixador de Cristo, um embaixador de Cristo. Semana passada, a gente falou de um segundo cuidado, que a gente precisa ter quando a gente se envolve com a obra de Deus. Você se lembra? Para nós fazermos a obra de Deus com sinceridade, nós temos que nos manter em comunhão com a nossa família. Primeiro, a comunhão com Deus, a comunhão através de Jesus, com o Espírito Santo, mediante o arrependimento. Agora, como convertido, eu preciso me manter ali em comunhão, preciso manter uma comunhão com a minha família, com os meus parentes e com todas as pessoas, o máximo que eu puder, o máximo que eu puder, o máximo que eu puder. 2 terças-feiras nós falamos isso, não é? Semana passada a gente frisou isso. Por que a família? Você se lembra? Veja bem, primeiro, nós dissemos que a família é o nosso primeiro campo missionário. Como é que nós vamos pregar para pessoas, em primeiríssima mão, se há quebra de relacionamento, se há uma barreira, um muro da inimizade estendido, erguido, entre eu e essas pessoas? Segundo, nós falamos que a família é o primeiro lugar que Deus quer que nós venhamos dar o nosso testemunho. Primeiro lugar. Contei para você aquela história daquele homem que estava nu, era violento, tomado por demônios, vivia nas sepulturas, no cemitério, agressivo, as pessoas ficavam amedrontadas, e um dia Jesus chegou e libertou aquele homem, transformou a vida daquele homem, e aquele homem queria andar com Jesus, queria seguir Jesus, e Jesus: não, você não vai vir comigo não, faz o seguinte, volta para a tua casa, por meio da tua parentela, dá o seu testemunho, e conta tudo o que Deus fez na sua vida, conta tudo o que Deus fez na sua vida. Olha aí, irmãos, a importância de nós termos experiências novas com Deus. Olha aí a importância de nós termos experiências novas com Deus, como nós pregamos domingo à noite. 4 experiências marcantes com Deus na vida de Ezequiel. Falamos apenas a primeira. Domingo que vem, à noite, nós falaremos um pouco mais sobre essas experiências. E já estou te convidando para domingo à noite, 19 horas, nós estamos juntos no culto de celebração. Nós temos que dar testemunho na nossa casa, testemunho para os nossos parentes. E se a gente for uma pessoa, se nós formos pessoas, se a gente for aquele tipo de pessoa que convive constantemente, um relacionamento com Deus, tem um relacionamento com Deus, uma convivência com Deus, que a gente, cada dia, cada semana, tem uma experiência nova, facilita o nosso testemunho, e isso impacta a vida das pessoas. Contei aqui nos cultos passados, a experiência que eu e Vanusa, nós tivemos lá no Rio, no hospital, quando ela foi fazer a cirurgia, internou pela manhã, entrou um enfermeiro no quarto, e trouxe um recado de Deus para ela e para o meu coração. E naquela semana, o que ele disse que aconteceria, aconteceu. E depois de 15 dias, quando quase 15, 20 dias, eu voltei lá no consultório com ela para fazer a revisão. No final da revisão, eu dei um testemunho para o médico, e orei com ele no final, e ele ficou impactado. E eu tenho certeza que nunca mais na vida ele vai esquecer
ele vai esquecer do que ele ouviu, da oração que nós fizemos, queridos. Para nós fazermos a obra de Deus com sinceridade, mantenha-se em comunhão com a sua família, com seus parentes, com todas as pessoas o máximo que você puder, porque a família é o primeiro núcleo que Deus deseja salvar mediante o exercício da nossa fé. A gente aprende isso na história do carcereiro de Filipos, quando no meio daquele terremoto, por volta de meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, houve um terremoto, abalou os alicerces do cárcere, e todos ali milagrosamente sobreviveram. E quando o carcereiro ia se suicidar, Paulo disse: não te faças mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. E ele vai e responde: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, tu e tua casa. Por quê? Porque a nossa família é o primeiro lugar que Deus quer que haja mudança, transformação, através da nossa conversão, E nós falamos ainda que a família precisa ser bem cuidada e cercada de muita oração, porque o diabo, nosso adversário, quer destruir a família, quer derrubar os fundamentos da casa, quer derrubar a casa. Mas se a nossa casa tiver como fundamento a rocha que é Cristo, se torna quase impossível o diabo destruir. A família, meus irmãos, precisa vivenciar os propósitos de Deus. Entre eles, nós destacamos 5 propósitos. Para fazermos a obra de Deus, é importante nós termos uma comunhão legal com nossos parentes, nossos entes queridos, porque a nossa casa, as famílias da igreja, elas precisam cumprir os propósitos de Deus. E 5 propósitos eu destaquei naquela noite, e quero te lembrar hoje, nesse dia 9 de fevereiro, eu quero te lembrar. Primeiro, a família é um lugar de oração. A família é um ambiente de adoração. Nossa casa, nosso núcleo familiar, lugar de oração, um ambiente de adoração, uma atmosfera de amor, tem que permear a casa inteira. Até o hino de José de Paulo, na família onde há amor, há no ar um aroma de flor. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza é demais, os problemas são tantos, há 1000 desencantos, e não vence os embates carnais. Mas na família onde tem a paz, na família onde há o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela, Deus manda auréolas de luz, a família que serve a Jesus, a família, Murilo, que trabalha na obra de Deus, que trabalha e serve a Jesus, uma atmosfera de amor, um lugar de milagre. Propósito de Deus, que a família, que nos casamentos, que nos lares, os milagres sejam familiares, sejam contínuos, constantes. É algo familiar, milagre lá em casa, é algo familiar, milagre na sua casa. Fulano, está precisando de um milagre? Vai lá em casa, vamos orar, porque lá em casa é um antro de milagre. Olha só. E o outro propósito, nossa casa, nossa família tem que ser um lugar onde a presença do Espírito Santo é notória. A presença do Espírito Santo é notória. Agora tem um texto que eu quero ler para terminar o Tadel dessa noite, que eu quero me basear. O terceiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente se envolve na obra de Deus. Murilo vai colocar na tela para você acompanhar aí, Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Abra aí, por gentileza, ou acompanhe na tela. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2. Paulo escrevendo essa linda igreja, ele diz assim: uma igreja que começou nos lares, uma igreja que começou em reuniões pequenas nas casas, nas células daqueles dias. Se por estarmos em Cristo, olha o que Paulo está dizendo, irmãos, se nós por estarmos em Cristo, nessa posição maravilhosa, nesse lugar fantástico, nós estamos em Cristo, e se por nós estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, nós temos alguma exortação de amor, nós temos alguma comunhão no Espírito. Olha o que Paulo está dizendo que acontece com quem está em Cristo.
essa posição, esse lugar espiritual. Nós estamos em Cristo, não estamos em crise, estamos em Cristo. Repita comigo: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, olha o que isso gera: motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. Paulo está dizendo que quando nós cristãos estamos em Cristo, estamos no Senhor, pelo menos 5 resultados. Vou repetir para você: motivação. Aí você pode estar perguntando: pastor, mas o senhor acabou de falar agora de pessoas que não estão se sentindo à vontade para voltar para os ministérios, porque estão desmotivadas. Onde elas estão então? Será que elas estão em Cristo mesmo? Não sei, irmão. Porque essa é uma posição. Se está em Cristo, é um lugar espiritual, você pode sair a qualquer momento. Lembra de Demas? Demas andava com o apóstolo Paulo. Demas servia a Deus junto no ministério com o apóstolo Paulo. Mas um dia, Demas saiu da posição que ele se encontrava. E Paulo diz: Timóteo, vem depressa estar comigo. Vem depressa ao meu encontro, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Demas saiu da posição espiritual que se encontrava. Demas abandonou a obra de Deus. Demas desistiu. Demas esfriou. A chama do amor, a chama do Espírito Santo, o fogo do alto céu se apagou na vida de Demas. E o que Demas mais precisava, ou o que Demas necessitava de novo, porque ele viu os milagres que Deus fazia e operava através do apóstolo Paulo, e mesmo assim, Demas amou o mundo presente, e se desviou. E Paulo agora chama Timóteo: Timóteo, vem depressa me ajudar. Irmãos, veja bem, a Bíblia diz: se nós permanecemos em Cristo, se nós estivermos em Cristo, Paulo está dizendo, porque nós estamos em Cristo, e por causa de estarmos em Cristo, 5 coisas acontecem. Primeiro, motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. E Paulo diz: completem então a minha alegria. Completem então a minha alegria, para que a minha alegria como líder de vocês, para que a minha alegria como pastor da igreja, para que a minha alegria como organizador desta igreja maravilhosa na cidade de Filipos, para que essa alegria seja completa no meu coração, tenham vocês o mesmo modo de pensar. Olha o que Paulo está dizendo: para que a minha alegria como líder possa estar completa, para que o pastoreio ou o pastorado não seja algo penoso ou pesado. O pastoreio ou o pastorado não seja algo penoso ou pesado. Complete a minha alegria. E como é que Paulo entendia que a alegria dele ia ser completada ou completa pelos filipenses? Quando aqueles irmãos estivessem pensando do mesmo jeito, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo diz: olha, 4 coisas vão completar minha alegria. Primeiro, a maneira de vocês pensarem da mesma forma. Isso é um milagre que só Jesus pode causar na vida dos quebrantados, dos desejosos, dos famintos e dos sedentos e dos trabalhadores, dos seus discípulos que andam ali e serão cobertos pela poeira dos pés de Jesus. São os talmidinhos que andam ali muito perto de Jesus. Complete a minha alegria, irmãos, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. Olha, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também se preocupe com o interesse dos outros, em abençoar vidas. Aí ele chega e diz: seja a atitude de vocês a mesma, nem menos nem mais, a mesma de Jesus Cristo, o cabeça de Cristo Jesus. Olhando esse texto, lendo esse texto com os irmãos nessa noite, compartilhando essa porção riquíssima
da palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, eu aprendo que há um terceiro cuidado maravilhoso que nós precisamos ter no envolvimento com a obra. Os pastores precisam ter ao liderar a igreja, os professores precisam ter ao lecionar a Bíblia para os seus alunos. E o que é que nós temos que estar em comunhão com os nossos irmãos na igreja. Para a obra fluir, para a nossa participação na obra ser uma participação contundente, forte, impactante, edificante. Agora a gente não tem mais só que estar em comunhão com os nossos parentes, em comunhão com nossos familiares, mas também nós temos que ter comunhão com os irmãos da igreja, cooperando e andando numa mesma direção e alinhado com a visão ministerial da nossa liderança, pois você precisa dela e vice-versa, a liderança precisa dos liderados, dos líderes. Vou repetir para você, sabe qual é um terceiro cuidado que a gente precisa ter no envolvimento com a obra de Deus? Esteja em comunhão com os irmãos de sua igreja, cooperando e andando numa mesma direção, e alinhado com a visão ministerial da sua liderança, pois você precisa dela, e a liderança, os líderes precisam dos liderados, unidos, porque juntos nós somos o quê? Mais fortes, amém? Juntos nós somos mais fortes. E o que a gente pode aprender com esse texto? Além dessa tríplice condição, desse tríplice privilégio, dessa tríplice manifestação poderosa, de que nós estamos realmente cheios do Espírito Santo, nós temos comunhão uns com os outros, nós cooperamos uns com os outros, e nós estamos juntos, alinhados com a visão ministerial de nossa igreja, estamos juntos, alinhados com a visão ministerial da igreja. Que maravilha você trabalhar com uma equipe ministerial alinhada, que coopera, que tem comunhão, que um se preocupa com o outro. Que coisa linda, isso é igreja poderosa, irmãos, isso é uma igreja forte, e cabe a nós, membros da igreja de Cristo, contribuirmos, colaborarmos para que isso aconteça, porque se nós não fizermos isso, nós vamos pagar um preço. É a falta da unidade, é o descuido, e tanta gente desunida é teimosa e teima em continuar fazendo alguma coisa no reino de Deus, faz na carne, porque no espírito não é possível você fazer algo no espírito desalinhado, sem cooperar, e sem ter comunhão com a igreja como um todo. Pense nisso nessa noite. Nós estamos num treinamento avançado de líderes, e todos nós somos líderes. Se você acha que você não é líder, eu vou dizer, você tem que ter uma liderança sobre a sua vida, liderar você mesmo. Eu me liderar primeiro, eu tenho que me liderar, eu tenho que exercer liderança sobre mim mesmo, sobre a minha carne. E se eu não conseguir liderar a mim mesmo, eu começo a cair do cavalo, e cair do cavalo pode ser fatal, é verdade. Nem sempre o cavalo passa pela areia, mas às vezes passa por trilhas e rotas pedregosas, pontiagudas, que uma queda pode ser fatal. Então eu quero terminar o Tadel dessa noite falando 4 coisas que eu aprendo com esse cuidado, 4 coisas que esse texto fortíssimo, lindo demais, me ensina. Primeiro, essa postura de comunhão com os meus irmãos, de cooperação uns com os outros, e de alinhamento com a minha liderança espiritual, com os meus pastores. Veja bem, cooperação, comunhão, cooperação e alinhamento, essa tríplice manifestação de que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Veja bem, o que isso gera? Em primeiro lugar, torna o membro da igreja um imitador de Cristo.
torna o membro da igreja imitador de Cristo. Se você tem comunhão com seus irmãos, se você coopera com a igreja que você congrega, e se você está alinhado ou alinhada com a visão ministerial da sua liderança, saiba que isso torna você um imitador de Cristo, porque Jesus, enquanto homem, ele abriu mão da sua divindade. Como homem, ele foi obediente à liderança do Pai, ele deixou que o Espírito Santo o guiasse, ele teve comunhão com seus discípulos, ele ceava com seus discípulos, e ele abençoava todas as pessoas, todas as pessoas. Irmão, eu vou repetir para você: se você for um membro da igreja que tem comunhão com seus irmãos, que você coopera e você está alinhado com o seu pastor e com a liderança espiritual, saiba de uma coisa: essa postura te torna um membro, te torna uma pessoa imitadora de Cristo. Você passa a ser um membro da igreja, imitador do cabeça, imitador daquele que reina e que toda a glória é para ele, e que sem ele nada somos, nada podemos fazer. Amém? Pense nisso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo diz isso no verso 5. Segundo, 4 lições. Segunda lição, veja bem essa postura: eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu coopero com a igreja e eu estou alinhado com a visão ministerial do meu líder. Então veja bem, olha só, essa postura é um sinal que o Espírito Santo, é verdadeiramente quem dirige sua vida. Quem dirige sua vida. Os rebeldes não são dirigidos pelo Espírito Santo. Os duros de coração não são guiados pelo Espírito Santo. Os murmuradores não são dirigidos pelo Espírito Santo. Não são. Os questionadores, os murmuradores, os violentos, os embrutecidos, os que saem xingando, dando chute na parede. É verdade. Outro dia aqui, uns irmãos contemplaram uma cena de uma pessoa assim, nervosa, zangada, murmurando. Não sei nem se estava xingando por dentro, irmão. E uma pessoa nova da fé viu, ficou assustado. É isso, irmão. É igreja, não é? É igreja. Veja bem, você é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Você, meu irmão, tem sido um homem dirigido pelo Espírito Santo. Você, minha irmã, é uma mulher dirigida pelo Espírito Santo. Quando a gente tem comunhão com os nossos irmãos, quando a gente coopera e anda numa mesma direção, e estamos alinhados com a visão ministerial da nossa liderança, entendendo que nós precisamos dos nossos líderes, são os nossos guias, são os nossos pastores que nos conduzem, e eles também precisam de nós. Eles também precisam de nós. Pastor nenhum faz nada sozinho. Líder nenhum faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros, amém? E a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Terceira e penúltima lição, estou quase terminando o Tadel. Terceira e penúltima lição, veja bem, essa postura, quando eu tenho o cuidado de andar em comunhão com os meus irmãos, de cooperar e andar numa mesma direção na igreja, e estar alinhado, estou alinhado com a visão do meu líder, dos meus pastores, a minha liderança, porque eles precisam de mim, eu também preciso deles. Terceiro lugar, essa postura é fundamental para uma vida cristã brilhante, ou seja, jamais apagada. Uma vida ministerial, uma vida cristã brilhante, 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 que brilha como estrelas, como astros neste mundo, envolve comunhão com a igreja, cooperação com o povo de Deus, e alinhamento e submissão aos seus pastores, à liderança. Eu vou ler para você o que diz Paulo, a partir do versículo 12 desse capítulo 2,
capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 12, Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus que nos dirige, é Deus que começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia final. É Deus, é o Senhor, é o poder do alto, é o Espírito Santo que nos capacita a fazer a obra de Deus. Apesar de nós, não sou eu, não é você, não é o nosso poder, não é o nosso potencial, não são nossas habilidades, aptidões, mas é o Espírito Santo que nos usa e nos capacita, aleluia. E Paulo diz: façam tudo sem queixas e sem discussões. O povo de Deus não é lugar, o povo de Deus não existe para discutir, brigar, confusão, não. A casa de Deus não é lugar de confusão, de murmuração, e Paulo está dizendo: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham, têm uma vida brilhante como as estrelas no universo. Esse é o propósito de Deus para você, minha irmã. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para nós, irmãos. Retendo firmemente a palavra da vida. Domingo que vem nós vamos falar da segunda grande experiência que Ezequiel teve com Deus. E eu quero te adiantar, sabe qual foi? Deus colocou na sua boca: Ezequiel, abre a boca, porque você vai falar da minha palavra, você vai falar da minha vontade para esse povo rebelde, duro de coração. Abra a boca. E Deus colocou o rolo na boca de Ezequiel, e esse rolo foi parar no estômago, e depois de comer o rolo, que simboliza a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, Ezequiel teve a experiência de dizer: a minha boca estava doce como mel. Olha só, Murilo, a minha boca estava doce como mel. E Paulo está dizendo aqui: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo. Não é para você reter mágoa, ódio e coisas dessa natureza. Não, é para você reter firmemente a palavra da vida, aleluia, a palavra de Deus dentro de você. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo, porque há um regozijo, há uma alegria mútua, há uma alegria que paira, há uma atmosfera de alegria que permeia no seio da igreja, porque os trabalhadores têm comunhão uns com os outros, cooperam uns com os outros e estão alinhados com a visão do líder. Aí é bênção, Murilo. Aí o céu se abre, irmão. Não tem como uma igreja que assume uma postura dessa, não tem como cristãos que andam desse jeito, se alinham dessa forma, o céu fica fechado, irmão. Não tem. Amém? Eu profetizo que a sua vida cristã vai brilhar, e você vai ser uma estrela brilhante na cidade de São Fidélis, mas sempre lembrando que você não tem luz própria, a luz vem do Senhor, aleluia. A luz vem do alto, amém? E por último, terminando, já quero terminar aqui porque está na hora, não é? Veja bem, a última lição que eu aprendo desse cuidado. Se eu tenho cuidado de manter comunhão com os meus irmãos na igreja, se eu tenho cuidado de cooperar e andar numa mesma direção, e se eu tenho cuidado de estar alinhado com a visão da minha liderança, porque eu creio que ela precisa de mim, eu preciso dela, o que vai acontecer? Em último lugar, essa postura de comunhão, de cooperação e alinhamento habilita o cristão, habilita você, minha irmã, habilita você, meu irmão, a ser honrado duplamente. Olha só que coisa linda, como é gostoso, não é? Como é bom, como é prazeroso nós sermos honrados, não é verdade?
Agora imagina ser honrado duplamente, não é? Eu estive lá semana passada, lá em Fortaleza, fui lá na Igreja da Paz. Sempre que eu vou lá, como eu sou honrado, irmãos, como os irmãos vêm falar, o pastor Sandro chegou conversando com os pastores, esse pastor aqui é pastor de uma das igrejas mais lindas que eu conheço, lá no interior do estado do Rio, uma igreja na visão do MA, uma igreja de líderes, uma igreja com células, uma igreja linda. Eu visitei, fiquei impactado, irmão, eu fiquei até constrangido. Depois ele gravou um vídeo, Murilo depois vai soltar esse vídeo aí, ele falando do amor que ele tem por essa igreja, do carinho que ele foi recebido aqui pelos irmãos. Que honra, que honra. Então, meus irmãos, se a gente cooperar, se a gente ter comunhão e ficar alinhado mesmo com a visão da liderança da igreja, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser habilitados e vamos receber honra dupla, seremos honrados duplamente. Primeiro, seremos honrados por Deus, o Senhor da igreja, o dono da casa, o Senhor do templo, quem enviou o seu Filho para nos comprar e formar a igreja composta de povos, de raças, línguas, tribos e nações. Nós vamos ser honrados por Deus, e nós vamos ser honrados também pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. E eu quero terminar mostrando para você o que aconteceu com Timóteo e Epafrodito. Timóteo e Epafrodito, dois líderes, cooperadores, discípulos, que trabalhavam no ministério com o apóstolo Paulo, alinhadíssimos, cooperadores fiéis, tinham comunhão com a igreja. Olha o que Paulo diz a partir do verso 19, coloca aí, Murilo, Filipenses 2, a partir do verso 19, espero no Senhor Jesus Cristo, enviar-lhes Timóteo brevemente, está dizendo, igreja em Filipos, Filipenses, irmãos amados, espero em breve enviar até vocês Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que como ele, olha que honra, ele é diferenciado, ele é um obreiro aprovado, ele é um menino fiel, ele foi submisso, um discípulo maravilhoso, não tem ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Olha aí, você tem interesse sincero pelo bem-estar da igreja? Hein? Estou com um projeto agora para a família, vou convidar um casal para trabalhar aqui com a gente, top, de casa, que vai ajudar aqui no Ministério de Família, para esse ano a gente crescer, prosperar, vai ser uma benção. Espero no primeiro domingo de março, apresentar aqui no altar e orar, e vocês vão ficar muito felizes, eu tenho certeza que toda a igreja vai ficar muito feliz. Veja bem, não tenho ninguém que como ele, tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam dos seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo, pois todos buscam os seus próprios interesses, só vem o seu umbigo. Mas Timóteo é diferente, ele busca o interesse da igreja, o interesse de Jesus Cristo. Esse é o obreiro aprovado, irmão. Sobre essas pessoas que se encontra a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta dores. Deus vê o meu coração, e Deus vê o seu coração, e Ele sabe se nós estamos mesmo envolvidos na obra dEle, preocupados no avanço da igreja, preocupados em estender o reino de Deus, o reino dEle. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, no trabalho do Senhor, serviu comigo, como um filho ao lado do pai. Olha que coisa linda, um filho ao lado do pai, trabalhando na obra do Senhor. Portanto, é Ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Epafrodito, aquele tipo de crente que pode vir pandemia, pode vir terremoto, pode vir o que for, que ele não abandona o barco, ele não abandona a sua liderança, ele não abandona o trabalho do Senhor, não. Epafrodito, uma bênção. Olha a honra, honrado por Deus e honrado pelo apóstolo Paulo. Ele diz aqui, pois Epafrodito
tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, ele esteve muito doente. De fato ficou doente e quase morreu, atravessou o vale da sombra da morte, Epafrodito. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Isso é muito forte. Paulo está dizendo, se esse homem morresse, se esse crente morresse, eu ia chorar, ia ficar uma lacuna no meu coração, ia ser difícil continuar a obra sem a presença dele. Meus irmãos, nós somos crentes assim, se papai nos levar, se nós partirmos, será que os nossos irmãos vão sentir falta, vão sentir saudade, ou a nossa partida vai ser um alívio? Porque nós éramos pesados a igreja, quase que era melhor nós não trabalharmos, porque trazíamos mais confusão. Há pessoas que infelizmente são assim, melhor que elas não trabalhassem, melhor que elas não fizessem nada, viesse só assistisse ali, ó. Porque o trabalho que causa, a confusão que causa, é melhor não trabalhar, irmão. Perdoa a sinceridade, irmão. Conhece gente assim? Conhece gente assim? Epafrodito e Timóteo não fazia parte desse time, não fazia, Murilo. E Paulo está dizendo, graças a Deus, Deus teve misericórdia e poupou a vida dele, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza, e peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este. Coisa linda, irmão. Quero honrar vocês aqui nessa noite, profetizar sobre a vida de vocês, homens e mulheres de Deus, que assistem o Tadel nessa noite, que Deus abençoe, que Deus faça prosperar, que Deus dê coragem, segurança, intrepidez, ousadia, para que vocês façam muito mais, com muito mais empenho, a obra de Deus, e possam ter comunhão com todos os irmãos, e andar juntos em unidade, e alinhados com a liderança, que Deus colocou nesse tempo, para estar à frente da igreja, não só dessa, mas de outras igrejas também. E Paulo diz, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, ele quase morreu por amor à obra de Cristo, à causa do Evangelho, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Nessa noite eu não tenho como deixar de pedir, Deus, levanta Timóteos nessa igreja, Deus levanta Epafroditos nessa igreja, Deus levanta meninas e rapazes com este espírito de Timóteo, essa postura linda de Epafrodito, homens fiéis, homens que trabalharam no ministério com o apóstolo Paulo, que fizeram a obra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, meu irmão, nós não terminamos o estudo ainda tem 2 cuidados ainda para serem compartilhados, porque nós falamos sobre 5 cuidados, e falamos sobre 3, feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero profetizar na sua vida, que o espírito de Timóteo, o espírito de Epafrodito, vai vir sobre a sua vida, vai te levantar, e você vai ser um obreiro poderoso, uma obreira mais poderosa ainda, do que tem sido até aqui, amém? Vamos juntos? Senhor, obrigado por essa noite de terça-feira, obrigado pelo Tadel desta noite, obrigado porque eu cresci um pouco mais, eu aprendi mais do Senhor nesta noite, eu quero ser esse tipo de obreiro, eu quero ser esse tipo de trabalhador, eu quero ser alguém que trabalhe sem dar trabalho, eu quero ser alguém que possa produzir, sem que alguém veja que aquilo que eu estou produzindo, teria feito. Produto do meu trabalho, melhor seria não existir, porque eu trago muito problema, muita complicação. Senhor, que eu não seja assim, que nenhum dos meus irmãos sejam assim, mas que a gente possa ser um cristão leve, profundo e funcional, que a gente contribua para que a nossa igreja seja uma igreja leve, profunda contigo e funcional, que funcione bem, que faça a obra com brilhantismo. Abençoa os meus irmãos. Obrigado pela vida de Murilo, que está sempre aqui nos atendendo.
Obrigado, abençoa a sua vida como trabalhador, um obreiro aprovado, um garoto jovem do naipe de Timóteo. Abençoa a sua vida, seus sonhos, seus ideais. Abençoa a juventude de toda a igreja, os adolescentes dessa igreja. Que o espírito de Timóteo venha sobre os adolescentes, os jovens, e que eles tenham essa postura desse jovem que foi tão fiel e tão parceiro do apóstolo Paulo. Abençoa os meus irmãos nessa noite. Abençoa os anciãos da igreja, os meus irmãos queridos que fazem parte desse grupo de risco, que não têm podido estar aqui. Abençoa as irmãs queridas, abençoa os meus irmãos queridos, e que esta noite o fogo dos altos céus venha aquecer cada coração, e que ninguém desanime, mas que a gente persevere, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. A perseverança é a marca dos salvos. Abençoa, obrigado por essa noite, abençoa a primeira igreja, abençoa os projetos, agora o projeto da mídia, o projeto de família e tantos outros, que possa crescer, Pai, expandir e alcançar muitas vidas. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado. Eu oro humildemente, entregando os líderes de célula, entregando as reuniões dessa semana, entregando os anfitriões, que logo logo as casas já comecem a ser abertas para as células acontecerem presencialmente, com todo zelo, com todo cuidado. Fica conosco, obrigado por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, irmão. Graça e paz. Um ótimo restante de semana. Que Deus te abençoe grandemente, rica e abundantemente. Um abraço.